E aí pessoal, boa noite. Estamos aqui para dar um norte para vocês na questão do operacional, das entradas, dar uma luz à questão para vocês e seguir um parâmetro para poder entrar nesse mercado, né? Bom, primeiramente, vamos dar os norte para você vencer nesse mercado. Eu comecei estudando a fundo mesmo essa teoria aqui, viu? Teoria de Dow. Bom, isso aí é o norte que vocês têm que ter. Estudar a teoria de Dow. Topos e fundos ascendentes quer dizer que o mercado está em tendência de alta. Então você procura pontos de compra. Topos e fundos descendentes, o mercado está em tendência de baixa. Então vocês procuram sinais de venda, né? Mercado nem faz nem topo nem fundo, dessa forma está lateralizado. Então eu sou um cara que opera a tendência, eu não posso operar a lateralização, mas nesse caso eu não recomendaria, né? Então a gente fica fora desse período. Uma coisa importante é entender os melhores níveis de suporte e resistência, certo? Esse é o principal, você entender onde o preço provavelmente vai testar, ter uma força, onde ele vai ter uma certa rejeição, um certo ponto de equilíbrio, você entrar na sua operação, certo? Segundo, depois de vocês de olhar tudo isso aí, observar, vocês têm que entender o que acontece nessas regiões, certo? Nunca entrar pela questão da emoção, nem nada não. Sempre analisar o mercado friamente, né? E o mais importante de tudo, que salva todo o seu trading, todo o seu caminho, chama-se gerenciamento de risco. Esse é o principal, certo? A gente utiliza ele, o gerenciamento de risco. Geralmente algumas pessoas preferem um gerenciamento de risco inverso, né? No lado negativo. Eu sempre prefiro 2 para 1, ou seja, se eu arrisco uma quantia de perda, eu tenho que pelo menos tentar pegar o dobro dela, né? Porque ao longo prazo, se eu tiver uma taxa, por exemplo assim, bastante ruim no mês, de 40 negativo, eu ainda 40% de trades de acerto, eu ainda consigo sair positivo ainda, né? Eu penso dessa seguinte forma, e tem gente que opera com a taxa negativa e consegue um bom retorno ainda, mas eu aprendo dessa forma e tá dando super certo, olhando essa base, gerenciamento de risco é tudo. Porque é o seguinte, quando você entra no trader, entra num trader, vamos supor que você entrasse no trade aqui, ó, nessa região aqui desse gráfico. Tem duas formas, ou ele sobe, ou ele desce, ou ele lateraliza nesse ponto, né? E o cara jogando a moeda para cima, certo? E, e, e ele ia, não, vai subir, então ele seria estopado aqui, né? Ele perderia aqui, aí ele chega aqui nesse ponto. Ah, o preço agora vai subir. Joga a moeda para cima, deu para subir, ele vai e ganha essa pernada. E o gerenciamento geralmente de 2 para 1 consegue fazer isso aí, essa probabilidade de você ganhar, né? Usando esse artifício. Por isso que eu utilizo muito bem ela, né? É você entender a questão da teoria de Dow, certo? Por exemplo, mas primeiramente você tem que entender quando o mercado está em tendência de alta e tendência de baixa. Vamos supor que o mercado está em tendência de alta, certo? Ele sobe, desce. O mercado ele simplesmente sobe, depois ele desce,
ele sobe rompendo esse ponto aqui. Então aqui a gente tem uma tendência de alta confirmada, ó. Tem esse ponto, esse aqui, dois fundos, tem esse topo aqui e tem esse topo aqui, certo? Então eu tenho uma tendência de alta confirmada. E a grande pergunta, o que esperar nesse trader? Pronto. Passo 1. O que vocês vão ter que fazer? Passo 1. Observar observar a tendência em vigor. Vocês têm que observar isso. O que a tendência está mostrando? Se é alta, se é baixa, né? Se for no caso for alta, certo? No caso for alta, certo? Vocês vai procurar o que? Vocês vão procurar exatamente o que? O que vocês vão procurar? Vocês vão procurar pontos de compra. Pontos de compra. E onde seriam esses pontos de compra? Bom, quando geralmente o topo é rompido aqui, certo? Aqui é um nível de vocês sabem, de resistência, né? O preço é rompido, assim, dessa seguinte forma. Então aqui vira aqui uma resistência, então virou suporte. A maioria das vezes o preço ele vem até essa zona, certo? Até essa zona. E o que acontece? O que acontece? Ele vem até essa zona e aqui ele mostra o sinal de fraqueza nesse ponto, certo? Nesse ponto aqui crucial. O candle ele rompe uma sequência negativa, um candle gatilha, você nesse nível você tem que comprar com o preço subindo, né? Então você compra aqui, então isso aqui será o candidato a fundo, certo? Então ele tem a probabilidade de subir até nesse próximo topo, para confirmar esse fundo, ó, mais ou menos assim, porque esse fundo será confirmado quando esse topo será rompido, né? Então você tem a confirmação desse fundo, então você tem o que? Um risco retorno muito grande, né? Ó. Aqui, ó. Então se você não acaba ganancioso, você pega aqui um 2 para 1, pronto, você fecha seu trade, não precisa nem vir próximo da zona. Isso aqui é um dos traders mais lucrativos que tem. É a chamada sequência de tendência, tem? Então você observa dessa seguinte forma, tem? Ah, professor, como é que eu posso entrar aqui? Bom, é o seguinte, nesse caso aí, vocês podem traçar uma linha de tendência de colapso. No momento que ela for rompida com o candle, você entra, coloca o seu stop abaixo e seu alvo aqui. Então, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas o importante é o gerenciamento. Tem a probabilidade, né? Às vezes ele vai só subir um pouquinho, te stopar, testar o próximo fundo. Mas o importante é você entrar sempre fazendo a mesma coisa, uma rotina. Vamos supor que você acerta 60% desses trades, você estará positivo no mês, né? Então você observa dessa seguinte forma, né? Geralmente também ele pode não vir, ele pode vir até aqui, ó, próximo a essa linha de tendência, e você observar os mesmos parâmetros, ou seja, aqui seria o que? O terceiro toque de uma linha de tendência, né? Então aqui seria o ponto chave, mas aqui não serve para você comprar só porque bateu na linha, não. Você tem que ver o mesmo processo que acontece nessa zona aqui, ou seja, vai criar uma zona de suporte nessa área, onde o preço vai retornar a subida e você vai entrar comprado, certo? Ah, professor, mas como acontece da seguinte forma, eu tenho aqui, ó, chega aqui. Aí você tem essa linha de tendência. Aí o que acontece? O preço ele vem descendo dessa seguinte forma, certo?
e de repente dá um candle positivo aqui, ó, que rompa a sequência anterior, certo? Então aqui está mostrando o que? Um sinal que o preço vai reverter, é um sinal de compra. Então o que você faz? Você compra aqui nesse ponto, onde seria seu stop. Bom, aí tem dois tipos de stop. Tem seu stop técnico, seria nesse fundo aqui, mas você usa um stop de gerenciamento. Você coloca aqui com seu alvo potencial aqui, certo? Ele inclusive pode romper e andar mais para cima. Então você tem que ver essa mudança acontecendo nesses níveis de suporte e resistência, onde o preço cria quando ele vem fazendo o seu pullback, entendeu? Então é dessa forma, você tem que chegar ao mercado dessa maneira, né? É observando esses padrões, certo? E a mesma coisa acontece quando o mercado tá descendo, ó. O mercado desce, ó, topo, topo, fundo, fundo. Então se você ver essa configuração, você pode fazer o que? O seguinte, você pode você sabe que o preço pode vir testar esse nível de que era o que? Suporte, foi rompido, virou resistência, então pode vir testar esse nível, ou seja, aqui quando esse preço subir dessa forma, subir dessa forma, então quando o preço subir dessa forma e der um candle gatilho, um candle que rompe a sequência anterior, ou que rompe uma linha de tendência dessa seguinte forma, então aqui é um bom sinal de venda. Então você entra aqui, seu stop de gerenciamento seria aqui e seu alvo potencial aqui, certo? Usando esses seguintes padrões, tá? Então é isso que a gente tem que observar no mercado. Esse aqui é de maneira iniciante, é melhor que ter. Depois você utiliza outra técnica, mas o importante para você que está iniciando é usar esse padrão, tá? É tentar identificar no gráfico, certo? Ó, vamos aqui, nós estamos no vamos colocar bem aqui no Euroáudio, no diário, certo? Aqui no diário tinha essa seguinte movimentação, ó. O que acontece? Eu tinha esse topo. Aí tem uma grande pergunta que você fala, mas com o gráfico é parado é fácil, justamente é fácil. Mas vocês têm que entender que quando vocês vê esse tipo de movimentação, vocês têm que entrar no trader, certo? Se vai dar certo, tudo bem, mas se der errado, tem um gerenciamento. Então, quando vocês vê essa configuração, vocês têm que entrar no trader, né? Vocês têm que entrar no trader. Então, se vocês não entrar, vocês vão perder uma boa oportunidade, né? Então, tem que entrar no trader e acreditar na técnica, certo? Então vocês têm que acreditar no trader que vai acontecer. Tem esse fundo, faz o topo mais baixo, ó, aqui não tem a configuração de tendência, que o preço estava subindo, e esse preço rompe esse fundo. Então você já tem que se ligar, quando esse preço subir, ele tem que fazer um topo mais baixo que esse cara aqui, para poder continuar a tendência, né? Então você traça uma linha de tendência, ou seja, no rompimento dela, ou no candle. Aí o que vocês observam? Vocês observam que o preço aqui, ó, vai subindo, ó. Chega aqui, ó, ele não consegue mais, ó, fazer mais máximas. Aí ó, ele faz o que, ó. Aí você poderia entrar aqui no rompimento dessa linha de tendência, ó. Chega aqui, ó, traça a linha de tendência, ó, no rompimento dela, na perda da mínima desse candle, ó, seu stop daqui para cá não poderia mais perder. E ó, seu alvo potencial, onde seria, ó, e você estaria lucrativo num diário no swing trading. Isso aí também acontece no minuto. Eu opero no minuto é porque, como eu trabalho, eu não tenho muito tempo de ficar olhando assim, não. Eu entro uma hora, eu vejo, tem 28 pares, aí eu dou uma olhada qual que tá tendo padrão e entro, né?
E o que acontece? Chega aqui, esse preço rompe o fundo, certo? Só que ele não consegue fazer um topo mais baixo. Isso aqui é um sinal de fraqueza, né? Então a partir daqui pode ser que o preço continue. Ó, ele vem fazendo. Aí não faz nem novo topo, ó, nem novo fundo. Ó. Aí o que acontece? Ó, tá vendo? Ó? Aí ele faz, ó, a mesma configuração. Ó. Observe, 2 topos e 2 fundos. Quando o preço começar a subir, traça a linha de tendência e entra no ponto. Ó. Aqui daria um que 1 para 1. 1 para 1, né? Voltando aqui, pessoal. Aí vocês têm que ver essas configurações no gráfico, né? E acreditar na técnica, ó. Ó. Aqui ele dá um início, ó. Tenta subir novamente, ó. Ó. Ele tem aqui, ó. Rompe esse topo, faz um novo fundo, ó. Então você tem uma expectativa de movimento, ó. Ele tem que fazer isso e isso aqui, ó, para você poder comprar, ó. Ó. Então você tem que ver essa movimentação no gráfico, né? E, ó. Chega aqui, ó. Você pode até pegar essa formação menor, ó. Ó. Vem no teste ou vem no topo mais baixo, sempre assim, né? Aqui, ó, traça a linha de tendência, ó, no rompimento dela, você pode aqui dar um calorzinho, ó, ao alvo potencial, bem? Então é assim, ou ele vem no teste ou ele vem testar a linha de tendência, né? Essa linha de tendência, pessoal, é um norte, viu? Jamais use ela como entrada. É só para ver uma direção, ó. Ó, uma linha de tendência, ó, você entrar aqui, certo? Outra linha de tendência, certo? Aqui rompendo, mostrando fraqueza. Então é um norte que vocês têm. Sempre utilizando isso aí, ó. Ah, em qualquer tempo gráfico, em qualquer tempo gráfico. Vamos colocar aqui no 15 minutos, para ver se acham. Vocês têm que procurar padrão. Ó, mesma coisa, ó. Fundo, topo, fundo. Vá onde? No teste. Ó. Ou traça a linha para ter o norte. Ó. Mas é fácil que o gráfico está parado, mas se vocês não observar a configuração e não entrar, tem que ter coragem, viu, pessoal? Entre que se der certo, beleza. Se não der, tem a próxima entrada. Acontece muito no M1, certo? Ó, compra que eu fiz hoje, que deu 8 dólares, ó. Ó. Rompeu esse topo. Ó, ele foi lá no meu alvo, ó. Ó, tinha um fundo, o fundo, rompeu esse topinho aqui, ó. E ele segurou na região onde eu queria, ó. Como eu mostro lá no vídeo, na entrada, ó. Eu comprei aí, fiquei um calor, mas ele foi lá no meu alvo, ó, certo? Peguei 10 pips, 10 pips, né? Então, assim dessa forma a gente consegue ver a movimentação do preço. Não, peguei mais de 10 pips aí, uma coisa assim, eu não lembro não. Então vocês têm que ver essa movimentação e procurar esses padrões no gráfico, ver o que está acontecendo na tendência e sempre entrar a favor dela, certo? No M1, ó, se eu tiro o zoom, ó, eu sempre vou encontrar, ó, qualquer tempo menor que eu for, qualquer tempo gráfico que eu for, eu sempre vou encontrar essas configurações, tem? Então é isso, pessoal, não tem segredo a análise técnica, né? Agora o que vai te proporcionar um bom resultado é o gerenciamento. Agora se você entra, toma um stop grande, devolve tudo, em qualquer tempo gráfico, aqui nós estamos nos diários, por swing trade, ó. Você que é um cara que não consegue operar num minuto, espera, cara, ó. Eu tinha um fundo aqui, ó. Tinha um topo, rompeu o topo, ó. Ó, rompeu, ó. Sempre vem no teste. E sempre ele vem testar. E você poderia pegar essa ondinha de escadinha aqui, ó. Ó. Aqui, ó, tinha esse fundo de referência, ó, veio aqui, ó, veio aqui, ó, certo? Ou a linha de tendência como parâmetro,
traça a LTAzinha, quando romper você entra. No swing trade você ia ter lucro, né? Em qualquer tempo gráfico. Quem usa Fibonacci pode utilizar, ou seja, observe, ó, fundo rompido, ó, fundo aqui, o fundo foi rompido, espera a volta do teste, ó, a volta no teste, na linha de tendência, rompeu a linha de tendência, pronto. Traça a Fibonacci desse ponto para esse e você vai encontrar as zonas de retrações. Então tudo funciona, mas o que vai funcionar mais é a questão do gerenciamento. Certo, pessoal? Esse era o vídeo, viu? Depois eu explico outras técnicas. Essa é a técnica básica que a gente utiliza, viu? E vamos rumo à consistência. Até a próxima. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus colegas e ajuda no canal demais. Muito obrigado.